Falei, caramba, nesses dias atrás aí, aquele assunto do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró. De Mossoró, né? Cara, aí fiquei pensando, mas não pode Como ser. consegue? Bom, primeiro, é um presídio de segurança máxima. Ou seja, pela palavra, né? Segurança máxima. Um mosquito não pode sair nem entrar ali. Não é normal. E aí o cara consegue fazer um buraco ali na gradinha. Aí fiquei pensando, cara, mas não pode ser normal. Como ninguém viu, ninguém ouviu, como tinha câmera que não filmou. É muito estranho. Te contar uma história muito rápida. Meu pai, meu pai era pedreiro. E meu pai não tinha estudo, não tinha nada. Quando meu pai veio para o estado de São Paulo, quem ensinou meu pai a ler e escrever foi a minha mãe. A minha mãe também, até hoje, minha mãe estudou até a 2ª série do 1º grau. Minha mãe hoje tem 92 anos. E firmeza total. E a minha mãe ajudou meu pai a ler, fazer conta, essas coisas. E o meu pai, os primeiros momentos de trabalho, de oportunidade que ele entrou, trabalhando braçal. Nordestino, que saiu de Pernambuco, veio para o estado de São Paulo, porta de entrada, a maioria das vezes é o braçal. E o meu pai conseguiu oportunidade em construtora, então foi construindo casa, prédio e tal, essas coisas. Até que eu me lembro que ele começou a trabalhar na construção do presídio Ataliba Nogueira. Cara, tiro do caipira. Ai. Então, e aí ele vinha contar algumas coisas pra gente assim. Ele falava, olha, pô, a gente tô trabalhando num lugar assim, mas é isso aqui de concreto, não tem como o cara sair de lá, não tem como o cara escapar. O muro é assim, e ele ficava contando, e eu falei, caramba, né? Eu moro em Hortolândia, não muito longe, do Jardim Rosolém até o Ataliba Nogueira, você vai a pé. Não dá longe. Eu já escutei várias vezes tiros de fuga, de fuga não, Advertência? Não, advertência não. De pessoal tentando resgatar preso, de perder o sono, de escutarem rajada no metralhador, aquelas coisas. Eu falei, caramba, o bicho deve estar pegando à noite o som propaga mais alto, de madrugada, Sim, só se mesmo. silêncio. Não tem como, mas no outro dia era todo mundo falando no bairro, né? Correria, polícia pra lá e pra cá. Enfim. Um presídio, Ataliba Nogueira, divisa, Campinas com Hortolândia. Meu pai contava direitinho como era o dia, como que era, a espessura, tal, altura, o que ia de concreto no chão, no telhado. E me acontece um fato desse, do presídio de Mossoró, segurança máxima, os 2 caras conseguem fugir. Pô, mas você, Paulinho, esse cara vai dar... Cara... Os caras vão ficar moscando com um cara que tem o apelido de Tatu, mano. O vulgo do cara é Tatu, imagina. Tatu, né? É bom de buraco. Cara, esses 2 camaradas aí, eles faziam parte do Comando Vermelho lá do Pará, mas eles eram 3º, 4º escalão. Eles eram aqueles caras que faziam disciplina. Assim, o cara não cumpriu o que é pra fazer, você vai lá e dá um castigo no cara. É o cara do tribunal do crime, vamos dizer assim, praticamente. Isso, mas é piorzão. Se você for pensar na estrutura do crime, não seria... É pensante. Recebe ordem, soldado. E aí eles foram enviados temporariamente para Mossoró porque eles meio que tentaram fugir lá dentro do Pará. Aí eles foram enviados para lá para ficar uns dias. E, cara, o presídio de segurança máxima, a penitenciária de segurança máxima no Brasil, que na verdade é o sistema penitenciário federal, e as penitenciárias federais, realmente elas são muito difíceis de fugir. Até esses tempos atrás eu diria que era impossível, tá? Para líder de organização criminosa. Para Zé Ruela, para cara que é pequeno no crime, os caras muita gente deixa de fazer protocolo. Por exemplo, os caras estudaram, agora lá estão investigando, os caras ficaram vários dias sem entrar no lugar que os caras estavam ali. Sem fazer a contagem na cela. Porque o cara vai relaxando. Você vê toda aquela estrutura, você fala assim, o cara não vai fugir daqui. Não tem como. Nunca ninguém fugiu. Então você vai, sabe, dando aquela relaxada, você não vai entrando e tal. E os caras aproveitaram isso. Era o lugar onde ficava uma luminária, ela ficava encaixada no concreto. Eles tiraram um pedaço de ferro da cama, de cimento, e as novas... Em Brasília, por exemplo, já não tem mais ferro nas camas, né? E o cara ficou raspando ali. Chegou uma hora que ele conseguiu tirar a luminária, ficou buraco, e aí ele conseguiu tirar do buraco lá, abriu um pouquinho mais e conseguiu passar. Outro cara assistiu o filme... Criatividade, né? Deve ter assistido o filme Alcatraz, Tudo Impossível. Deve ter assistido. Gente, como pode? Papilão, acho que foi Papilão, que com a colher foi cavando. Um sonho de liberdade. Um sonho de liberdade, só pode ser, meu. O cara foi artista ali. E o duro é que os caras ficaram 52 dias fugindo, cara.
o Brasil gastou, acho que 12 milhões, se eu não me engano, para conseguir pegar esses caras e pegar eles lá do Pará, lá. Agora eles voltaram para a penitenciária federal, agora vai ser muito difícil deles escaparem de lá de Mossoró. Vão tentar outros, né? Vão tentar outros aí, pelo jeito, né? Agora vai você. Vamos ver o próximo, né? É difícil, cara. 2 horas de banho de sol por dia, cela individual, só sai água da torneira em horários bem definidos, é disciplina o dia inteiro, não tem visita íntima, não tem mais visita presencial. A única visita que tem é aquela que você tá no parlatório, você tá aqui, tem o vidro, tá do outro lado, fala por telefone. Antes até tinha, mas depois o primeiro comando mandou executar algumas pessoas do sistema penitenciário federal, uma psicóloga e uma policial penal. E aí o sistema penitenciário federal se fechou e tirou todos os direitos, muitos direitos que os caras tinham, e eles vivem isolados lá mesmo, assim, né? O cara não Quem manda essas coisas? Você é o Marcola? Agora, no PCC, no primeiro comando? Então, André, o primeiro comando, ele tem uma estrutura desse jeito aqui. Ele tem uma cúpula final, que a gente chama de sintonia final. Entendi. Que são 8, 10 pessoas por aí, mais ou menos, o que o Ministério Público indica, e que eles tomam as principais decisões e rumos da onde a organização vai. Tá. Mas aí, fora do presídio, fora dessa sintonia final, aí tem a sintonia da rua, que as pessoas que organizam isso na rua, aí tem a sintonia dos estados, tem as sintonias dos DDD. Meu Deus, gigante. E aí você vai fazendo uma rede difundida disso daí, até chegar numa quebrada, numa biqueira, onde o cara que tá trabalhando ali, ele é filiado, mas ele não manda tanta coisa assim. E os principais sintonias, eles estão presos hoje em presídios federais, né? E a gente pode dizer que o principal seria o Marcola, mas ele tem o mesmo poder de voto que os outros 10 caras, os 9 caras. Tá. Porém, ele tem uma história muito mais ligada a uma representação, né? Quando você fala primeiro comando, você lembra do Marcola. Você fala Marcola, é ligado. É Marcola. Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa aí grande. Às vezes, o SBT, ele tem vários acionistas, a Globo tem vários acionistas, mas os filhos do Roberto Marinho são a cara da Globo e o Silvio Santos é a cara do SBT. Então, você faz essa ligação. Mas ele tem o mesmo... Só que, como ele é um cara que ele fez uma revolução dentro do comando, ele fez a primeira grande revolução, apagando os antigos líderes do comando e colocando essa liderança que está agora, ele é muito respeitado ainda, entendeu? Mas tá preso, presídio federal, as coisas estão difíceis e tal. Não vai sair da cadeia, tá? Ele tenta sair, né? Eu já ouvi falar que tentam tirar ele de uma coisa, mas não, ninguém consegue. Eles fizeram vários planos. Teve que eles investiram 64 milhões, mas sem condições de tirar, é difícil. Sem condição. E ele tá em Brasília, né, cara? Se você for pensar em Brasília, a gente tem o QG do Exército, das Forças Armadas, a gente tem o setor da Aeronáutica, a gente tem as polícias militares do Distrito Federal de Brasília, a Polícia Civil, a Polícia Federal, e a gente tem ainda o GER, que é a tropa de elite dos policiais penais. Então são 6 tropas absurdas, Polícia Legislativa, Polícia Executiva, assim, Força Nacional, tá tudo lá. Poder Executivo, Legislativo, todos os poderes estão lá. Você teria que ter um exército de 10 mil pessoas para tirar um cara dentro da cadeia. Todos os poderes estão lá. Não dá pra fazer.